Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, os nossos pensamentos, as nossas ações. Vos pedimos o Teu Espírito Santo, este mesmo Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras, para que possamos compreender a vossa palavra e, compreendendo, possamos colocar em prática. Que o nosso coração, Senhor, seja uma terra boa, no qual frutifique e dê frutos para a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 7. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste sábado, nós escutamos então este evangelho que nos mostra algo muito interessante, que não podemos agradar todas as pessoas. É muito comum este sofrimento. E muitas vezes chegam pessoas falando para o sacerdote como são rejeitadas, como são desprezadas, como são abandonadas pelas pessoas. Algumas pessoas sofrem porque outras pessoas discordam delas, mas hoje nós escutamos que nosso Senhor Jesus também foi desprezado por alguns. E é inevitável, se nós nos posicionamos, se escolhemos um lado, teremos pessoas que vão nos amar por isso, e teremos outras pessoas que não vão nos amar, que vão nos odiar. Não será diferente de nós, porque Jesus Cristo viveu isso na sua pele. Alguns diziam que ele é o Messias ou o profeta, e outros o desprezavam porque vinham da Galileia. Porque a profecia dizia que Jesus, que o Messias, o Cristo viria de Belém. Olha que contradição. Ontem, no Evangelho, na quarta-feira, escutamos que o povo ficou indignado porque estava dizendo: Nossa, o Messias, quando ele vier, nós não saberemos de onde ele veio. E agora, essa confusão. Não, o Messias vai vir sim da terra de Belém, porque ele será descendente de Davi, porque essa foi a promessa. E agora começam a dizer que Jesus é da Galileia. Olha que confusão na cabeça dessas pessoas. De fato, a nossa vida não pode ser medida pelo que os outros falam de nós. Imagine se a igreja, a nossa igreja, a instituição católica, se moldasse o tempo todo de acordo com a opinião das pessoas. Não, esse negócio de ser a favor da família, esse negócio de ser aberto à vida, esse negócio de ser contra o aborto é coisa do passado. A igreja precisa se situar nos tempos modernos, a igreja precisa se adaptar ao que o mundo pensa. Imagina se em cada época a igreja mudasse a sua doutrina, mudasse o seu pensamento, mudasse o evangelho para agradar os homens, que bagunça seria? Também nós não podemos
nos sujeitar às mudanças do tempo. Estamos no tempo. Precisamos adaptar a nossa linguagem, com certeza, precisamos adaptar no mundo que vivemos, mas não precisamos reduzir a verdade. Nós não podemos reduzir a palavra de Deus para se adaptar aos nossos gostos, para agradar as pessoas, porque afinal nunca vamos agradar, se nem nosso Senhor agradou as pessoas no tempo dele. Jesus foi chamado de demônio, foi chamado de Beelzebu, chamado de herege, blasfemador. O nosso Senhor Jesus, nosso Rei. Porque eu, servo do Rei, filho do Altíssimo, ficarei mal, perderei minha noite de sono porque sei que alguém está falando mal de mim, está discordando de algo que eu falei, algo que eu decidi? Não. Se meu coração está em paz por fazer a vontade de Deus, deixe que os outros falem. Deixe que os outros sigam o seu caminho. Como diz naquela canção, né? Mas tu vem e segue-me. Deixe que o mundo siga a sua estrada, mas tu vem e segue-me. É claro, Jesus é de Belém, ele é da descendência de Davi. Essas pessoas poderiam ter pesquisado melhor, mas se contentaram talvez com o fake news que foi passado, né? Se tivessem perguntado um pouquinho, pesquisado, iriam saber que Jesus de fato era de Belém, mas estava agora na Galileia, porque Jesus era um missionário, ele andava, ele ia pelos povoados anunciando o reino de Deus. Então esse evangelho, irmãos, nos ensina que devemos nos posicionar ao lado de Cristo, que não podemos ter medo da perseguição, que não podemos ter medo das calúnias, porque todos nós estamos sujeitos. Se seguimos a Cristo, que surpresa teríamos, né? Se fomos perseguidos como ele foi? Por que nos surpreenderíamos se nos prendêssemos, se caluniassem a gente? Porque o próprio Jesus disse, né? Se me perseguiram, perseguirão também a vós. Não é o servo maior que o seu Senhor. Que Deus nos dê a fortaleza. Que Deus nos dê o seu Espírito Santo, para que diante das provações, diante das pessoas maldosas, nós não percamos a nossa esperança e que não tiremos o nosso olhar de Cristo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.